Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Super! Olá e bem-vindos a mais um episódio das Super Talks, o podcast das Super Brands. Diariamente, efetivamente, o mundo vai mudando. O mercado de trabalho, a visão das novas gerações, obviamente também muda. As cadeiras que se estudam na faculdade vão mudando, os desafios que se enfrentam nos primeiros empregos são diferentes e as experiências e expectativas também. De ambos os lados, ou seja, é o normal na mudança geracional. As entidades empregadoras já não procuram necessariamente só pessoas com notas altas, valorizam-se efetivamente as personalidades, a experiência que os mais júniores possam trazer. Atividades que praticam nos tempos livres, o facto de terem estudado fora do país é uma vantagem, ambições que se sobrepõem muitas vezes aos números. Do outro lado, do lado jovem, acaba muitas vezes por chegar ao mercado de trabalho na perspectiva diferente. Do que é que vamos ouvindo, daquilo que nós vamos ouvindo, talvez não entrem nas empresas a pensar que seja um emprego para a vida. Uns trazem ideias distintas, pensam mais no seu bem-estar pessoal, de terem condições para trabalhar em equipa, os valores sobrepõem-se muitas vezes à remuneração. E no episódio de hoje trazemos um convidado, que é o Rui Serpa, Country Director da Coca-Cola Europe Pacific Partners, e vamos tratar por Coca-Cola daqui para a frente. Muito Pode bem. ser, Rui? Pode ser. Bem-vindo, muito obrigado por esta presença. Obrigado pelo convite. E, obviamente, aqui fazendo uma apresentação rápida do Rui, licenciado em Marketing, Business e Management no IAD, tem um programa avançado de Executivos e Business Administration e Management na Universidade Católica Portuguesa. O seu percurso profissional faz-se dentro e fora de Portugal. Para além de trabalhar em Portugal, por isso já trabalhou em países como a Colômbia, a França, a Espanha, em marcas como a Red Bull, a Monster. Bom, e por isso já se percebe que é um profissional cheio de energia. Desde 2018 tem esta função na Coca-Cola Europe Pacific Partners, onde regressou depois de já ter passado em 2001. Portanto, uns anos depois há que voltar à casa. Exatamente. Um repetente, muito bem. Então, antes de ficarmos a entrar diretamente naquilo que é o nosso tema, deixava aqui uma pergunta que nós gostamos de fazer, que é o que o Rui sonhava ser quando era pequeno? Você achava que ia estar à frente de um projeto destes? Não, definitivamente não, mas enfim, é uma pergunta difícil porque sonhava várias coisas. Eu fui tendo várias fases, mas talvez uma assim mais significativa que me lembro ali à volta do 11º, 12º ano, quando nos começamos ali mais a posicionar. Houve uma altura que, e também por influência de alguns amigos e familiares, enfim, amigos da família próximos, tinha a ideia de ser piloto de aviões e, neste caso, fazer aquele percurso tradicional na altura que era a Força Aérea, e depois de, salvo erro, 10, 15 anos podia então ingressar na aviação civil. Mas também fui despertando para esta coisa dos produtos, das marcas, do grande consumo, da gestão, e achei que por essa via tinha mais controle sobre o meu futuro e sobre mim, e portanto acabei por enverdar mais por essa área, estudar e depois começar a trabalhar o mais rapidamente possível. Pronto, na prática não deixou de levantar voo, não é? Portanto, é verdade. Foi levantar voo para uma outra área. Diferente. Muito bem. Nós, obviamente, acho eu, no mundo inteiro, a Coca-Cola é uma marca completamente incumbente a nível mundial, e esta é uma das perguntas que obviamente se coloca, que é como é que funciona esse ambiente interno? É um ambiente muito rígido e regulado internacionalmente? É mais descontraído em termos de equipas? Como é que se olha de alguma forma para esta empresa que é planetária? Como é que se gera isto em culturas tão diferentes? É uma pergunta engraçada para começar. Sim, eu diria, perguntou várias coisas, ok? Vamos ver, de um ponto de vista de marcas, obviamente há uma determinada, não lhe gostaria de chamar rigidez, mas eu diria tem que haver regras claras, porque as marcas, para terem esse caráter e ter uma personalidade, tem que haver uma homogeneidade da sua presença, na sua forma de estar nos diferentes países, e portanto há obviamente um conjunto de regras que têm que ser respeitados, qual é que é o posicionamento, que público-alvo pretendem atingir e portanto qual é que é a tonalidade da comunicação, como é que devem estar exibidas no ponto de venda, qual é que é a nossa argumentação para os nossos clientes, etc. Okay? A forma como nos apresentamos ao shopper, portanto ao comprador no ponto de venda, por aí adiante. Quando vamos às empresas, eu acho que as empresas, neste caso no sistema Coca-Cola, seja a companhia Coca-Cola, sejamos nós engarrafador, portanto Coca-Cola Europe Pacific Partners, eu acho que as empresas têm evoluído muito também ao longo do tempo, e um exemplo disso é sempre o tradicional dress code, não é? Já passámos do típico fato e gravata para
enfim, andarmos bastante mais relaxados, não andamos obviamente de chinelos no escritório, mas temos eu diria que o foco e a preocupação não está tanto na forma como se vestem, mas se calhar muito mais na entrega que fazemos e nos objetivos que cumprimos e estamos a entregar de acordo com aquilo que é esperado por nós. Obviamente as equipas e o espírito das equipas dependem muito dos momentos em que as empresas vivem. Obviamente há alturas mais tensas, e nós em particular somos um engarrafador que deriva de uma fusão de vários engarrafadores, e obviamente os momentos de fusão às vezes são sempre momentos de maior tensão, mas eu diria que de um modo geral houve sempre uma forte percepção nas equipas de que estas fusões eram para melhor e eram para crescer. E digo isto porquê? Porque muitas das empresas que hoje compõem a nossa empresa, ou melhor, muitos elementos que hoje compõem a nossa empresa, há 7 anos atrás eram empresas regionais. E, portanto, no nosso caso em Portugal já éramos responsáveis por um país, mas havia, por exemplo, algumas empresas que tinham apenas, o seu âmbito de atuação era uma região de Espanha, uma região de França ou, por exemplo, da Alemanha. E, portanto, hoje em dia, enquanto empresa mais do que nacional, de âmbito, neste caso, atuação nacional no país em que cada equipa está associada, mas uma empresa multinacional, com espírito multinacional, com todos os prós e contras das multinacionais. Exatamente. Em termos, só para termos aqui uma noção, em termos de dimensão, quantas pessoas é que o projeto tem em Portugal? Em Portugal somos aproximadamente 360 pessoas, distribuídas grosso modo em 2 grandes grupos. O grupo de produção, nós temos uma fábrica, é sempre bom recordar isto, porque às vezes há algumas pessoas que não têm isso presente. Nós temos uma fábrica em Azeitão, onde produzimos pouco mais de 90% de tudo o que vendemos em Portugal. Não é 100%, porque há algumas embalagens que nós cá não temos as linhas de produção preparadas para o efeito, mas também há parte da nossa produção, não dos 90% que vendemos em Portugal, obviamente, mas uma outra parte da produção que produzimos para vender para a Espanha e para a França, ok? E depois temos um outro grande coletivo, por assim dizer, um outro grande grupo de pessoas que está associada à estrutura comercial. Portanto, uma das nossas responsabilidades, além de produzir, é comercializar. Portanto, temos um grupo grande para poder chegar geograficamente aos 80 mil pontos de venda de consumo imediato do Horeca no país, e também às 3 ou 4 milhares de lojas de distribuição moderna no país. E depois, obviamente, tudo aquilo que são os grupos de suporte a estas funções e mais corporativos e centrais, recursos humanos, finanças, IT, etc. Muito bem. Agora vamos falar sobre este tema que de alguma forma nós queríamos aqui falar, que tem a ver com esta visão geracional, com os desafios que se colocam. Nós vivemos numa sociedade e numa comunidade que em Portugal cada vez mais está efetivamente a envelhecer, e obviamente isto deixa-nos esta maior dificuldade, ou seja, começamos a ter visões mais diferentes. Como é que acontece quando procuram jovens para a equipa? Isso acontece? Quais é que são as expectativas que de alguma forma se coloca quando nós sabemos que estamos a recrutar e integrar dentro da equipa um jovem acabado de formar, por exemplo? Sim. As expectativas, vamos ver, nós fazemos em 2 momentos. Como está acabado de acontecer, eu hoje estou bastante satisfeito porque começámos o dia a fazer a integração a 3 pessoas do nosso programa de graduate, somos pessoas bastante novas, é a nossa 2ª edição, este ano com mais elementos, nós chamamos de graduate, portanto são pessoas acabadas de sair da faculdade e portanto integram uma oportunidade comercial em que depois decidiremos mais adiante se poderão ficar a trabalhar connosco ou não, e isto não depende apenas da sua performance, também depende das oportunidades, porque enfim as vagas às vezes são mais oportunas ou temos disponibilidade ou não, e também às vezes fazemos outro recrutamento porque surgiu uma oportunidade e queremos efetivamente um perfil ainda sem experiência profissional e acabar de sair da faculdade. Nessa altura, o que é que nós procuramos? Em primeiro lugar, eu digo nós o que é que nós procuramos, e é importante dizer isso e pôr-nos primeiro os nossos sapatos e reconhecer. A primeira coisa que queremos fazer é aprender, e aprender com estes elementos e com estes candidatos mais novos, porque queremos perceber o que é que eles pensam de determinadas matérias, obviamente que integram diferentes áreas, e muitas vezes uma abordagem livre, sem tendências, quando eu digo tendências, sem desvios profissionais às vezes, ou desvios de experiências profissionais anteriores, sem ideias pré-concebidas, é talvez o maior valor que nós podemos extrair nesse momento inicial. Obviamente também procuramos integrá-los, porque isso é fundamental, é crítico para
eu diria para a vida e para a continuidade das empresas, a renovação dos nossos quadros, e isto tem que ser feito de uma forma bastante consciente, porque o temos que fazer todos os dias, e é tão importante integrar novos elementos como cuidar dos que já cá estão há mais tempo, ok? Isso é crítico, é isso que faz ao fim e ao cabo termos uma pirâmide etária dentro da nossa empresa bastante equilibrada, e aquilo que procuramos, enfim, obviamente a agilidade deles, a ambição é algo muito importante, porque é bom terem agilidade, é bom terem esta frescura de ideias, mas também é importante terem ambição, terem proatividade, terem esse desejo de aprender, e eu costumo dizer sempre, é preferível ter alguém com excesso de proatividade e excesso de iniciativa do que a falta de iniciativa. E, enfim, isso às vezes também acontece, infelizmente, mas é sempre preferível termos esta energia, esta proatividade e este desejo de querer contribuir e eu diria aquele desejo inicial no início de carreira de comer o mundo. É bom, obviamente, nós depois também nos cabe a nós ir conduzindo essa energia e essa ambição, mas sempre com esta perspectiva de crescer. Idealmente, se são valores e são talentos que cresçam dentro da nossa empresa. Se esse talento às vezes os leva a sair da empresa e ir para outro lado, enfim, ficamos aqui com a satisfação de que contribuímos para o seu crescimento profissional. Essa visão, de alguma forma, se tivéssemos que escolher aqui qual é que era o aspecto mais disruptivo, ou seja, pela positiva e pela negativa, na opinião do Rui, qual seria? Ou seja, o que é que são, se calhar, as coisas mais curiosas que aconteceram, se calhar, nos últimos tempos, e que nós olhamos com uma idade diferente para uma geração mais nova e dizemos, de facto, é interessante, ou o contrário, o que é que nós gostaríamos de não ver a acontecer? Eu, de um ponto de vista positivo, destacaria claramente, temos encontrado jovens muito bem preparados, com um bom background cultural. Hoje em dia o acesso à informação é muito mais fácil, isso é indiscutível, e encontramos pessoas com ideias muito boas, a saber exatamente aquilo que querem, e com um nível de atitude, de proatividade bastante boa, ok? E com essa... E também... destaque pela positiva quando se encontra, porque às vezes não é bem assim, com vontade de aprender. Isso é fundamental, porque por muito bem preparado, por muito completo que um candidato seja, é fundamental termos consciência que vamos aprender, e às vezes aprender coisas tão simples como o ambiente de empresa, o ambiente corporativo, que isso é outra faculdade que começa naquele dia, ok? Porque isso é assim a vida, ok? Todos sabemos que é assim. Um aspecto negativo, eu não diria exatamente negativo, mas que às vezes... São desafios, os desafios. Exatamente, um desafio também para com a empresa, e que nós temos que conseguir provocar os candidatos a entregarem melhor, às vezes a ambição. E por isso é que eu se calhar dou tanta importância à ambição. Acho que a ambição é algo importante, é um combustível. Deixe-me destacar-lhe, e se calhar adiante-me quase de uma forma quase conclusiva, eu diria, um dos melhores conselhos que eu posso dar a um candidato é serem ambiciosos, mas comedidamente ambiciosos, ok? Portanto, há meios para atingir fins, mas a ambição é algo muito importante. Eu acho que e não vejamos o lado negativo da ambição, muito pelo contrário, porque a ambição é isso que faz as pessoas serem mais irrequietas, mais inconformistas. Isso é algo muito importante, e nós precisamos disso, porque a verdade é que estarmos a fazer a mesma coisa se calhar há alguns anos, estarmos a trabalhar na mesma empresa há alguns anos, temos tendência a cair em algum conformismo, ou a abrirmos o casaco, não é? Procurarmos na lapela a solução 3, 4 ou 5, e precisamos às vezes de alguém que nos obriga a sair da nossa caixa, ou que nos dê uma boa ideia para uma solução diferente. Se tiver que pensar assim nesta visão, quando tem que ser tomada a decisão, conta mais o currículo ou conta mais o momento em que nós contactamos com a pessoa e a forma como a pessoa se entrega? Definitivamente o momento do contacto. A seleção destes jovens acabados de sair da faculdade, eu diria que é difícil por duas razões. Em primeiro lugar, porque os currículos, fazer um currículo juicy, não é? Assim, apetitoso, hoje em dia então é muito fácil, há milhares de templates na internet, há muito bons exemplos e tudo mais, há muitas formas de o construir de uma forma interessante e apelativa, mas isso pode não dizer nada do candidato. Há muitas desilusões às vezes quando depois a presença física e a participação, a intervenção numa entrevista, a preparação que trazem sobre a empresa, sobre o mercado, não tem nada a ver com a ideia, com a expectativa que criámos ao ver um currículo, e às vezes também é exatamente o contrário, é um currículo absolutamente normal e depois somos muito surpreendidos, e portanto a regra deveria ser, devíamos ouvi-los todos, mas a verdade é que não é
possível, ok? E portanto essa seleção, esse filtro para o contacto presencial é provavelmente dos trabalhos mais cruéis, ok? E depois o presencial eu acho que é o essencial, porque ao fim e ao cabo, obviamente exceptuando situações muito específicas onde procuramos alguém já com um background académico que pode logo contribuir, muito específico, muito técnico, ok? O mais importante é aquilo que as pessoas possam nos revelar, a experiência, o background, a disposição, o terem estudado fora, terem tido uma experiência fora. Às vezes é a primeira experiência que têm a viver fora do país, a viver fora da casa dos pais, como é que reagiram, como é que sobreviveram, em bom português, como é que se desenrascaram, ok? E depois outro tipo de atividades muitas vezes paralelas ao académico, hobbies, desportos, atividades até de cariz social, enfim, são isso que dizem muito sobre as pessoas, mas sobretudo como é que elas fazem a venda de si mesmas, não é? E portanto essa é a sua primeira venda, é vender aquele produto, neste caso são eles. Ou seja, esta é mais uma das evoluções geracionais que tem havido, ou seja, se calhar há uns anos valentes atrás os hard skills eram mais valorizados, ou seja, a nota que se tinha, etc. E hoje claramente estamos num momento em que toda esta componente de soft skills é tão ou mais importante, e essa obviamente é uma mensagem também interessante a deixar aqui, que é obviamente importante perceber isso. E na verdade, quando eles integram, portanto o jovem é recrutado, integra a equipa, de alguma forma, como é que isso funciona? Como é que se faz essa integração? Como é que se trabalha em equipa? Principalmente, obviamente, eu diria, num aspecto geracional, onde nós vamos tendo este maior antagonismo. Como é que isto se integra? Ou seja, é fácil, às vezes dá motivos de grande discordância, outras vezes há motivos de grande complementaridade. Sim. Na sua visão profissional, o que é que... Eu acho que a integração e o onboarding é crítico, ok? Não serve contratar, tem tudo para correr mal se temos que contratar ou encontrar um talento e depois não lhe fazer uma boa integração e não sermos capazes de extrair ou dar espaço a que esse talento se expanda e efetivamente contribua. E portanto aquilo que nós também fomos aprendendo ao longo do tempo e efetivamente temos um programa, dedicamos-lhe bastante tempo e eu diria até mais do que tempo, também talento interno, é efetivamente para apoiar estes novos colegas quando chegam. E portanto temos um programa de onboarding bastante completo, que somos muito rígidos no seu cumprimento. É muito intenso no início, porque obviamente há uma quantidade de informação que tem que receber, mas sobretudo é fundamental dar a oportunidade aos novos colegas de perceberem as diferentes áreas da empresa, o que é que cada área faz, como é que elas se interligam, porque é fundamental estes vasos comunicantes, e este é também um grande contributo que estamos a dar para o espírito de equipa e para o bom funcionamento interdepartamental, mas também é crítico estes primeiros meses, ou diria semanas, de apoio de integração. Como é que o fazemos? Temos claramente duas figuras muito importantes, ok? Temos sempre um mentor em cada um dos elementos. Esse mentor é a figura que vai acompanhar, que vai conduzir, que vai tentar inspirar e vai tentar contribuir de uma forma significativa para o crescimento desse novo colega, mas também temos a figura do buddy, ou seja, que se calhar retiramos um bocadinho essa carga de quem vai acompanhar, de quem vai de alguma forma avaliar esse período de integração da empresa, e que é aquele amigo secreto, ou aquele amigo que está ali ao lado para o ajudar mais uma vez em bom português, a mostrar-lhe o caminho das pedras, não é? Não exatamente os atalhos, mas qual é que é o percurso que deve fazer e sobretudo ter disponibilidade para sempre que for necessário, enfim, o novo colega ou a nova colega poderem-se apoiar e, sobretudo, também quando observar que é necessário um apoio, estar lá na hora. Portanto, a integração neste caso, é crítica, e ainda há outra coisa, que eu acho que é haver um propósito no porquê da sua integração. Portanto, saberem exatamente o que é que vão fazer, qual é que é o objetivo desde o dia 1 ser-lhes explicado, eu diria até antes do dia 1, porque no momento da entrevista deve-lhe ser explicado qual é que é o propósito desse programa de graduates, o período de integração, o período de estágio, depois se fica ou se não fica, e quais é que são as regras. Isso acho que é essencial, porque a neblina não ajuda nestes casos. Então agora vamos andar aqui uns anos para trás e vamos ver qual era a visão que o Rui, quando entra no mercado profissional, tinha quando entra nos seus primeiros... Se lembra disso ou não? Quando entrou nos primeiros experiência profissional, como é que olhava? E se é possível hoje nós refletirmos sobre isso?
Hoje olharíamos da mesma forma? O que é que mudou? O que é que nós na altura achávamos que não fazia sentido e hoje faz-nos todo sentido? Ou o contrário? Tem algumas ideias sobre isso? Bem, as diferenças são, eu diria, são muito significativas no contexto, ok? Depois, eu acho que nos recém-entrados no mercado de trabalho também há diferenças e sinceramente para melhor, ótimo, ok? Portanto são boas notícias. As diferenças, eu diria, circunstanciais tinham a ver, efetivamente, eram outros tempos. Eu recordo-me, quer dizer, as minhas primeiras candidaturas foram evasões de cartas com currículos, não é? Cartas, leia-se, portanto, física em papel, e depois a pouco e pouco ia-me recebendo notícias, e havia sempre alguma tensão a vermos o correio, e portanto era assim que as coisas aconteciam, ou algum telefonema. Telefone fixo de casa, obviamente, não é? E portanto os processos eram diferentes. Eu em particular passei por uns processos de recrutamento muito giros, muito longos, alguns deles, é verdade, mas onde também aprendemos muito e estamos muito postos à prova, e onde, por exemplo, um deles era muito claro, em que nos entrevistavam pessoas de diferentes áreas, desde comercial, marketing, finanças, supply chain, a logística, e era engraçado que aqueles que eles procuravam, o denominador comum era um determinado perfil. Ponto final, parágrafo, ok? Muito mais do que se calhar o hard skill nesta ou naquela matéria, ok? Neste caso, no meu caso, onde não sou farmacêutico, não sou biólogo, ok? E quando entrou? Ou seja, quando entrou, os primeiros choques? Eu diria que o primeiro choque foi claramente a tradicional cultura da empresa, ok? O meu primeiro estágio foi na banca e serviu para definitivamente este não era o meu caminho. Decidiu para aprender isso e efetivamente esta questão da cultura empresarial, as formalidades que devem existir aqui ou acolá, essa fase foi, em primeiro lugar, desde coisas até tão simples como porque entrava e pronto, era licenciado, e eu na altura tinha 21 anos e toda a gente a chamar-me doutor, e a mim fazia-me sinceramente um bocado já de confusão, ok? Mas mais do que isso, toda a formalidade, como é, e a apresentação, o relatório, tem que esperar por isto, por aquilo e por aquilo outro. Acho que hoje em dia tudo isso está muito mais agilizado, temos estruturas muito mais achatadas, muito menos hierarquizadas, lideranças muito mais acessíveis, e portanto nesse sentido eu acho que é mais fácil aos newcomers, portanto aos recém-entrados, aos recém-integrados na empresa, poder mostrar o seu valor. Isto era quase assim uma cúpula muito inacessível. Eu diria, se calhar também diferença das duas gerações, e atenção, duas gerações com algumas no meio, atenção, que eu já entrei no mercado há uns anitos. Eu acho que, como dizia anteriormente, acho que já entram mais bem preparados, e mais bem preparados em coisas tão simples como o à vontade a falarem com uma pessoa mais velha, mais madura de um ponto de vista profissional. Hoje em dia tem skills de apresentação, por exemplo, e de comunicação muito mais desenvolvidos, e isso é fruto das nossas escolas, das nossas faculdades, em que os miúdos desde muito novos são colocados à prova, ou lhes é dada a experiência de fazerem apresentações, de desenvolverem um tema, de argumentarem. Isso é indiscutível, que são muito mais bem preparados. Depois também estão mais bem preparados às vezes para nos deixarem ver aquilo que se calhar deveríamos ver às vezes, não é? E eu diria que duas coisas que são diferentes. No meu tempo éramos muito ambiciosos, queríamos muito vingar profissionalmente, queríamos muito ser autónomos financeiramente, e não era para nós uma questão se trabalhamos muitas horas, não era para nós, grosso modo, o bem-estar e o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. E eu acho que hoje em dia isso manifestamente está no top of mind dos novos elementos, dos novos integrantes do mercado de trabalho. Este equilíbrio do seu bem-estar, o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, é manifestamente um assunto importante, e o qual nós, empresas, temos que estar preparados, e sinceramente também nos pressiona para termos condições, para estarmos preparados, estarmos mais sensíveis, e isso ao fim e ao cabo acaba por se materializarem numa melhoria das condições de trabalho para os que vêm, mas também para os que estão, e portanto acho que efetivamente é um win-win. Muito bem. Ou seja, na prática agora, se tivermos que olhar esta visão, eu diria, quando entramos olhamos de baixo para cima, quando já temos uns anos de experiência e coordenamos equipas olhamos de cima para baixo. Na verdade há aqui cada vez mais uma noção mais equilibrada, ou seja, se calhar também se mudou um bocadinho a cultura das próprias organizações. Sim, definitivamente. E há mais essa visão, é uma mensagem de facto. A tal perspectiva hierárquica que ele falava anteriormente, eu acho que hoje também
dá muito mais oportunidades, é muito mais até justo, eu diria, para os novos colaboradores. Muito bem. Então, e na verdade, quando nós temos esta noção, o mundo vai sendo cada vez mais competitivo. Na verdade, neste mundo competitivo, o que é que nós temos que, o que é que considera que é importante e que se deve acrescentar às equipas e ao espírito das próprias equipas para que esta competição, apesar de ser mais agressiva, se calhar, seja também mais saudável? Eu acho que, enfim, vamos ver, a competitividade começa logo nos próprios mercados, e este mundo onde eu tenho desenvolvido a minha vida profissional toda a minha vida, e são praticamente 28 anos, os produtos de grande consumo têm essa característica, o ciclo de vida do produto é muito curto e, portanto, a realidade e o contexto competitivo esta semana se calhar não é da próxima semana, e portanto nós estamos permanentemente em alerta e permanentemente em competição. E, portanto, uma distração às vezes tem um preço caro. E, portanto, esta perspectiva de a competitividade, os nossos concorrentes, temos que estar sempre alerta. E onde é que as equipas, e eu agora vou utilizar uma palavra que hoje em dia é muitas vezes utilizada, mas eu quero contextualizar, que tem a ver com a diversidade das equipas, ok? E neste caso a diversidade geracional ao integrarmos estes elementos mais novos. Na maior parte das vezes, ou melhor, a maioria dos elementos da nossa empresa, de um ponto de vista até de idade, estamos já fora do target, muitas vezes, das marcas que estamos a vender e a comercializar. Portanto, provavelmente não somos os maiores experts nessas marcas, de um ponto de vista do que é que realmente o consumidor tem. E muitas vezes criamos ideias, temos estereotipos absolutamente errados, porque já não somos o target. E, portanto, é muito importante sabermos integrar estes novos elementos que efetivamente são do target dos nossos produtos, entender como é que eles pensam, respeitar como é que eles pensam e saber, mais uma vez, integrar essa diversidade. Temos essa diversidade dentro da nossa equipa. Sinceramente, reconheço com experiência própria que efetivamente termos as equipas mais diversas nos abrem horizontes, nos abrem a oportunidade de ter diferentes pontos de vista. Depois também é preciso saber incorporá-los, obviamente, não é? Mas essa incorporação de diferentes pontos de vista também é competitividade, porque é isso que nos permite estar no hedge, por assim dizer, e podemos entregar ao nosso consumidor o target, não é? Aquilo que ele realmente quer e não aquilo que nós pensamos que ele quer. Exatamente, okay. Às vezes as diferenças e esta complementaridade são muito importantes e às vezes, se calhar, quando começamos a conversa não olhamos para isso da mesma maneira. Continuaríamos a andar todos de forte e preto, não era? Como Exato. Muito bem. É assim, Rui, estamos quase a chegar ao fim do timing que tínhamos definido e, obviamente, no meio disto tudo, obviamente já deu para perceber que, de facto, do ponto de vista da gestão de todo este projeto e toda esta dimensão de projeto, que há obviamente aqui uma preocupação grande de equilíbrio e de criar este balance entre as diferentes gerações, com os propósitos, os objetivos. E eu deixava aqui um bocadinho esta pergunta última que tem a ver com que ferramentas é que efetivamente vocês desenvolvem internamente, já deu aqui alguns exemplos, para que nesta grande marca que obviamente gerem, como é que ferramentas é que efetivamente têm para implementar esta cultura e que ela seja saudável, ou seja, como é que se cria este equilíbrio dos dois pratos da balança, que é, por um lado, nós temos que ter, e como disse no início, temos que manter aqui alguns aspectos para que seja coerente independentemente da cultura e do território em que ela está implementada, mas como é que nós ao mesmo tempo conseguimos acomodar-nos às diferentes culturas que vão havendo. Eu acrescentarei outra coisa também, independentemente das lideranças, porque podemos ter lideranças às vezes mais próximas das pessoas e, portanto, e que ouçam mais as pessoas e outras que nem tanto, e que não significa que esse líder seja melhor ou pior que o outro, são diferentes, ok? E, portanto, nós temos de ter automatismos na empresa que nos permitam ter esta capacidade de integrar e de ouvir. E eu começaria precisamente por aí. Nós, falei anteriormente, temos este programa importante do Graduates, que vamos agora já para a segunda edição, e este ano conseguimos integrar mais jovens e em mais áreas e durante mais tempo. Mas temos uma ferramenta muito importante que precisamente começámos também esta segunda-feira durante 15 dias, que é o nosso Engagement Survey anual. Basicamente é o nosso questionário de satisfação anual, onde todos os colaboradores, independentemente da sua localização geográfica e função e grading e tudo mais, participam neste inquérito de satisfação com várias perguntas, onde manifestam o seu ponto,
classificam, ao fim e ao cabo, a empresa nos diferentes pontos de vista que nós queremos saber, desde felicidade, bem-estar, oportunidades de crescimento, oportunidades de carreira, segurança e bem-estar no trabalho, etc. E, portanto, é essa participação, do qual nos congratulamos porque temos valores muito altos de participação, onde obtemos feedback formal e anónimo dos nossos colaboradores. Esse feedback é tratado, é dividido por grosso modo por áreas e por liderança, sempre e quando existe um mínimo de respostas. Enfim, se for um grupo muito pequeno não é possível apurar. Para quê? Para a partir daí se desenharem planos de trabalho, planos de correção e depois obviamente serem comunicados, obviamente, os resultados, e depois serem comunicados também os respectivos planos e ser feito follow-up. Temos também outras medidas muito importantes que permitem ao colaborador, não apenas durante um momento do ano, quando fazemos este questionário de satisfação, que são as linhas de atendimento. A qualquer momento um colaborador pode contactar anonimamente a empresa, se assim o entender, e dizer algo que acha que está bem, que está mal, que está errado, que gostaria de ver de uma forma diferente. Pode ser um comentário, uma sugestão, mas também pode ser uma denúncia, ok? Muito mais do que hoje em dia é uma questão obrigatória, mas já existia há algum tempo e para nós é muito importante e tratamos-lo com muita seriedade. Depois temos ainda apoios de diferentes formas, e apoios, mais uma vez, não são apoios materiais nem financeiros, são apoios em que qualquer pessoa pode contactar e pedir um apoio, porque está a passar um mau bocado, porque precisa de um apoio que não tem a ver com a sua vida profissional, pode ser com a sua vida familiar, e não sabe como lidar, por exemplo, numa situação que está a passar com um familiar ou com um filho, por exemplo, e portanto esse apoio também para nós é importante. E enfim, isto vai desde uma situação mais complexa a sugestões de bem-estar, como alimentação e eventualmente equilíbrio, mais uma vez, entre a vida profissional e a de trabalho. E enfim, é com satisfação que vemos reconhecido isto, porque temos não apenas internamente nos ratings que temos deste inquérito de satisfação, mas também externamente, enquanto as empresas mais responsáveis de um ponto de vista não só corporativo, mas também social e de um ponto de vista de sustentabilidade, através de indicadores como a Merco e outros, ok? E portanto achamos que estamos no caminho certo, ainda temos muito para fazer, e portanto isto dá-nos otimismo que achamos que estamos a ir na direção certa e a termos efetivamente colaboradores mais fiéis, satisfeitos e sobretudo eles próprios os melhores embaixadores da nossa empresa. Isso seguramente, porque a marca, obviamente, ao fim de tantos anos não continuaria, obviamente, no top of mind das pessoas, se de facto não conseguisse ir construindo todo este caminho de coerência. Para terminarmos, deixo-lhe aqui uma pergunta que tem mais a ver com a sua perspectiva profissional, e fizermos aqui uma partilha que possa acontecer e que tem a ver com isto, que é qual é que foi, na verdade, ao longo da sua carreira, o melhor ou o pior, se achar que também obviamente é marcante, qual é que foi o melhor ou o conselho profissional que já recebeu e aquele que efetivamente o tenha marcado mais e que lhe tenha permitido dar um passo efetivamente significativo? Eu prefiro falar dos melhores, e acho que os piores às vezes acho que temos uma tendência natural para os esquecer, o que é bom. Ok, sinceramente, agora também se aprendem com as coisas más, mas gosto de destacar dois. Um desde muito cedo, que me foi dado pelo meu pai, que tem precisamente a ver com a ambição comedida, mais uma vez, com a ambição com peso e medida, que efetivamente nos deve alimentar de energia e de combustível para inclusive ultrapassarmos os momentos mais difíceis, mas que sobretudo há meios para atingir fins. Isso aprendi muito cedo, foi um conceito que me deu e tive a oportunidade de o confirmar na prática ao longo destes anos. E depois algo que aprendi também com um colega, não éramos os colegas da empresa, mas enfim, éramos duas partes de uma negociação, se calhar de uma negociação até a 3 partes, e que utiliza uma expressão muito engraçada que nunca mais me esqueci, que é o never burn bridges that you may need in the future. Portanto, nunca destruas pontes que possas vir a precisar no futuro. Obviamente que nós nunca sabemos se vamos precisar ou não, mas essa perspectiva de cultivar relações, cultivar networking é muito importante, independentemente de naquele momento não estamos de acordo, não temos um acordo, e às vezes até mais do que não ter um acordo, até temos alguma fricção, e portanto pôr o foco efetivamente no resultado final, se não é o imediato, é o futuro, e portanto
a vida não acaba ali, não acaba naquele momento e efetivamente os negócios não acabam ali naquele momento e portanto é sempre muito importante neste mundo dos negócios deixarmos as portas abertas porque voltamos a cruzar. Seguramente. Rui, aqui em termos de resumo, eu diria, temos aqui 28 anos de atividade, um objetivo inicial como piloto de avião, que não se concretizou, mas isso não invalidou que não pudesse levantar voo para todo este trabalho. De alguma forma falou-se aqui da importância de uma marca como a Coca-Cola, que tem na necessidade de ter estas regras claras, esta homogeneidade, mas que isso não invalida, obviamente, como se percebeu por toda a conversa, a possibilidade de existência de toda esta flexibilidade e esta compreensão do espírito das equipas, das pessoas, da preocupação que existe. Na verdade, quando falamos efetivamente deste espírito das equipas, percebemos que eles têm momentos diferentes. Deu aqui o exemplo dos momentos de fusão, como é que isso foi um momento mais estressante, digamos assim, como é que isso depois se constrói e conseguimos que os desafios sejam vistos de forma positiva. Quando falamos das gerações mais novas, esta noção, que acho que foi uma das mensagens muito importantes, que é, efetivamente, quem tem funções de liderança também aprende muitas vezes as coisas com os candidatos, o conceito de agilidade, de ambição, a frescura das ideias que trazem para dentro, muitas vezes são baby steps que nos permitem às vezes perceber o outro lado e como é que a visão acontece do outro lado. Efetivamente, toda esta parte de visão da atualidade, como é que a formalidade de alguma forma se foi perdendo dentro das organizações e das lideranças e de como é que, de alguma forma, estas gerações mais jovens efetivamente estão mais preocupados com este equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, apesar de ter ao longo de toda esta nossa conversa sentido sempre uma visão muito positiva destas novas gerações, a sua maior capacidade e obviamente que tem a ver com, felizmente, do ponto de vista social, termos conseguido aqui esta evolução. E estes dois objetivos fantásticos do ponto de vista de final de conversa, de alguma forma, esta ambição comedida que ficou, uma mensagem passada pelo pai, e a importância de não destruir as pontes que podemos vir a precisar no futuro, é uma mensagem que eu também vou guardar, porque é de facto interessante, porque isto não se faz com os resultados do imediato, e portanto eu acho que de uma forma geral foram estas algumas das mensagens que o Rui aqui nos passou, uma enorme inspiração. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, espero ter ajudado de alguma forma. Ajuda com certeza, depois vamos obviamente obter aqui os nossos feedbacks dos ouvintes e das pessoas que nos forem ouvindo, mas são de certeza aqui ideias muito interessantes. Portanto, muito obrigado, Rui. Chegamos assim ao fim de mais um episódio das Super Talks by Super Brands e voltaremos já na próxima semana. Não se esqueçam, podem ouvir o episódio sempre que quiserem, seja no podcast da RFM ou nas redes sociais. Portanto, cá vos esperamos na próxima semana. Obrigado e até breve. Obrigado, Rui. Um abraço, obrigado. Super Talks by Super Brands.